ano era 2016, 12 anos depois de Godzilla ter dado o que poderia ter sido sua última caminhada ao pôr do sol em Godzilla Final Wars, e o destino do Rei dos Monstros para o futuro estava em aberto. Final Wars seria a última aparição de Godzilla sob a Toho, talvez sua despedida definitiva. Mas um sábio alienígena uma vez disse, se fosse tão fácil lendário em sua primeira entrada no Monsterverso, 2014. Foi sucesso nas bilheterias e reacendeu o interesse em Godzilla e no gênero Kaiju após Pacific Rim. Após décadas, monstros gigantes voltaram a ser legais. Após mais de uma década, a Toho estava pronta para voltar. Do caos dos desastres naturais infelizes e através das mentes de seus criadores, Shin Godzilla nasceu. Esse foi o grande golpe da Toho para mostrar que o Godzilla estava vivo e chutando em todo o mundo, e não apenas em Hollywood. Eles não estavam prestes a ser deixados para trás e esquecidos pelo tempo. Shin Godzilla foi um grande sucesso no Japão, tornando-se o filme mais lucrativo da franquia no país e recebendo aclamação por seu realismo, efeitos e relação com o desastre de Fukushima. No mundo, Shin Godzilla recebeu críticas mistas. As audiências se dividiram, mas fora do Japão, o foco na burocracia foi visto como diferente dos filmes modernos de monstros, que priorizam narrativas simples e ação. Sem relação com o desastre natural citado em Shin Godzilla, espectadores não japoneses não tinham conexão emocional com a trama. O design visual único e chocante de Shin acabou sendo menos atraente do que muitos esperavam. Amado ou odiado, Shin Godzilla faturou alto e recolocou o Japão em destaque na indústria, mostrando que pode competir com Hollywood. E com o lançamento de Shin Godzilla em 4K nos cinemas e os rumores de uma possível sequência de Shin Godzilla em produção, eu voltei a este filme revolucionário para ver onde ele se encontra hoje. Mal posso esperar para mergulhar nesta retrospectiva, mas você precisa se certificar de se inscrever no canal ou então Shin Godzilla 2 nunca será feito e isso seria ruim, certo? O filme tem muitos méritos. Gosto de filmes que acertam na construção e tensão de um desastre. Shin faz isso desde o início, te levando direto para esse cenário insano. Durante o primeiro ato, me peguei dando boas risadas com todas as explicações absurdas que o governo estava inventando para justificar essa coisa insana acontecendo na água. Tudo isso faz refletir sobre as falhas dos nossos líderes quando tudo sai do controle. Eu também ficaria irritado se tratassem meu destino como essas pessoas lidaram com o Godzilla, por isso entendo por que os japoneses se identificaram tanto com a história. Embora interessante e até cativante no início, esse aspecto da narrativa de Shin Godzilla fica um pouco lento com o avanço do filme. Toda vez que voltamos para as pessoas em uma sala, mudando para outra sala e depois outra sala, apenas para que mais e mais segredos pudessem ser mantidos longe daqueles que não eram membros de alto escalão suficientes para estar a par e naquela sala atual, sério, se o governo faz isso na vida real, estamos muito ferrados. Na hora do último ato, você quase tem que implorar aos deuses do cinema para, por favor, voltar ao evento em questão e ao Godzilla. Então, mesmo depois de uma década, o aspecto burocrático de Shin Godzilla ainda é algo que principalmente as pessoas do Japão ou pessoas que gostam de histórias de alto drama podem realmente apreciar. Sem dúvida, é algo que você pode entender por que as pessoas não gostam deste filme. Mas este tom realista de Shin Godzilla, uma vez que se afasta da política e se aprofunda mais no tema da humanidade sendo atacada por este monstro insano, realmente começa a brilhar. A aspereza deste filme é um alívio em 2025, quando a maioria é muito colorida e caricata. A iluminação natural, os filtros e o cenário real em Shin Godzilla criam uma sensação estranhamente aconchegante no filme. Sim, não são palavras comuns juntas, mas é como me sinto sobre Shin Godzilla. Isso combinado com uma edição e cinematografia que eu diria serem habilidosas, dão à franquia Godzilla alguns de seus melhores momentos em um sentido visual. Várias vezes pensei, que cena legal ao rever Shin Godzilla. Alguns ângulos de câmera neste filme destacam a ideia. A escala capturada pela Toho é excelente. Apesar das cenas ponto de vista legais de pessoas no chão, não há um personagem principal realmente em perigo no filme. E pensando bem, deixando de lado a escrita decente e a atuação sólida, os personagens humanos em Shin Godzilla fazem jus à sua reputação de serem esquecíveis e atrapalharem o Godzilla e a ação.
Nada contra os atores e atrizes, eles se saíram bem, e há alguns personagens legais o suficiente para o tipo de pessoas que eles são. Trabalhar no governo só o torna simpático até certo ponto. Essas pessoas só se escondem em uma sala longe do perigo. Eu entendo porque eles fizeram isso para mostrar o lado medíocre do governo. No fim, ninguém é simpático ou faz muito, o que me fez sentir esgotado com o lado humano em Shin Godzilla. O curioso é que, ao deixarmos os políticos de lado e focarmos nos corajosos que enfrentam o Godzilla, o filme se destaca. Os aspectos militares de Shin Godzilla, especificamente, são alguns dos melhores, se não os melhores de toda a série. Você não precisa ser um fanático por armas ou um ávido aprendiz da história da Segunda Guerra Mundial para ver um monte de tanques se alinhando e atirando para ser como, tudo bem, isso aí. O dano ou a falta dele que eles causaram ao Godzilla não importa. No final das contas, eu simplesmente adoro ver a força total da humanidade em exibição. E para um país que não tem um exército moderno, eles certamente sabem como fazer essas máquinas parecerem duronas e autênticas. O curioso é que não só o aspecto de botas no chão se destaca aqui. O último ato é um típico plano maluco para deter Godzilla, marca registrada da Toho há anos. Eles detêm o Godzilla apenas com inteligência, astúcia e muitos explosivos, montando uma armadilha elaborada para colocar o Godzilla exatamente onde ele precisava estar. Usando trens e bombas em vez de tanques e mísseis, eles derrubam o Shin Godzilla no chão. Como em Godzilla-1, essa cena me deu um certo orgulho humano. Quando deixamos as bobagens e focamos juntos em um objetivo, conseguimos quase tudo. Mesmo que esse qualquer coisa seja dar ao Godzilla um caso mortal de congelamento cerebral. Vamos falar sobre essa visão do Godzilla agora. Provavelmente o que poderia ser considerado como o segundo design mais controverso do Godzilla em live action, atrás apenas do de 1998. Cada um tem seu Godzilla favorito, não existe um melhor design de Goji. Odeio o design do Shin Godzilla, apesar de ser uma palavra forte. Aprendi a respeitá-lo, e não é o tipo de coisa sobre a qual vou discutir porque não é tão importante, mas o Goji de olhos esbugalhados simplesmente não me agrada. Felizmente, mesmo com sua aparência de caso grave de artrite, posso dizer que gosto deste Godzilla. Sempre que Shin Godzilla surge, ele chama a atenção, nem que seja só pela aparência repugnante. Essa versão do Godzilla basicamente só anda de forma ameaçadora. Ele só está parado lá, ameaçador. Mesmo comparado ao original dos anos 50, Shin Godzilla é rígido e sem vida. O que mais me incomodaria seria se os criadores de Shin não tivessem deixado claro que este Godzilla é uma aberração da natureza tipo múmia. Shin Godzilla não se move ou age como uma criatura viva. E embora isso possa ser desagradável para os puristas de Godzilla, certamente torna Shin único, então há isso a considerar. Algo que não percebi nas primeiras vezes vendo Shin Godzilla é que o monstro seria um animatrônico, homenageando a tradição dos atores fantasiados da franquia. Durante a produção, porém, a Toho rapidamente percebeu que este animatrônico não iria funcionar. Então, eles se comprometeram com imagens geradas por computador. Com um orçamento menor e pouco tempo para dar vida ao Shin Godzilla agora, decidir fazer o monstro incorporar essa besta rígida e perturbadora, cuja existência por si só deveria ser impossível, ajudou pelo menos pelo que percebo a fazer o filme parecer melhor. Muitos pequenos erros e problemas da animação acelerada que Shin usou no filme podem ser ignorados, pois o design deste Godzilla permitiu que a aparência e os movimentos truncados ou estranhos disfarçassem as falhas da animação. Se Shin Godzilla se movesse de forma realista como o Godzilla do Monsterverse, a produção sofreria, pois esses movimentos demorariam mais para serem feitos. Para agilizar, acabariam apressando e o resultado pareceria falso para nós. Então, há algo a ser dito sobre o quão bom Shin Godzilla parece quando é jogado nessas localizações reais. Apesar do design extravagante do monstro, o ambiente se integra muito bem a ele, na minha opinião. No geral, imagens geradas por computador em Shin Godzilla é realmente sólido para um filme estrangeiro de baixo orçamento, e este foi o melhor que a série Toho viu até que Godzilla-1 apareceu. Tudo isso se destacou na que muitos consideram a maior explosão atômica de Godzilla da história. Na metade do filme, Shin Godzilla mostra sua fúria. Tudo que construiu essa cena e aumentou a tensão do que virá é quase perfeito. Cores, sombra, luz e ângulos de câmera impactam muito, pessoal.
Então pensaram em dar a cereja do bolo. A trilha e o design de som de Shin Godzilla são interessantes. Há alguns efeitos sonoros realmente novos e frescos, mas, no verdadeiro estilo Toho, eles ainda reutilizam alguns efeitos sonoros dos primeiros dias do Godzilla original. E eu sempre respeitarei isso, mas devo dizer que foi estranho ouvir alguns tanques com esse design de som moderno e estrondoso, e então na próxima vez que você os vê, eles soam como armas de ar porque usam os efeitos de 60 anos atrás. E no caso da famosa cena do porco-espinho atômico, a música orquestral arrepiante, que você pode pensar que não se encaixaria nesta cena, na verdade a amplifica para atingir níveis de grandiosidade que não conseguiria com uma música mais genérica. A música ajuda a tornar tudo ainda mais tenso. É como ver um tenso jogo de xadrez entre a humanidade e um monstro. Muito bom. Dos efeitos, design de som, música, a maneira inteligente como certas cenas foram compostas, Shin Godzilla fez o que se propôs a fazer. No fim, tivemos um filme que respeitou o legado de Godzilla e se destacou, tornando-se sucesso cult para alguns públicos. Até hoje, é um dos temas mais buscados para conteúdo de Godzilla Online. Curta o vídeo se veio por Shin Godzilla. E eu acho que muito disso provavelmente tem a ver com a forma como o filme preparou uma sequência e talvez até uma série para então ser cancelado. O mistério de como essa série poderia ter se desenvolvido parece ter feito muitas pessoas ansiarem mais pelo monstro, querendo aprender cada vez mais sobre ele e criar todas essas teorias malucas. Aqui estão minhas considerações finais sobre Shin Godzilla. Este filme quase se tornou um ícone da história do cinema. Ele contou uma história que foi fiel ao passado de Godzilla, suas ações e os eventos da vida real que foram os catalisadores para sua criação. No final, o design único, porém pouco atraente, e o foco excessivo na burocracia sobre o que fazer com Godzilla tornaram Shin Godzilla longo e monótono, impedindo seu sucesso comparado a Godzilla -1. Tenho que admitir, porém, que a construção até a aparição de Shin Godzilla foi incrível, literalmente. Eu adoraria ter visto mais perspectivas das pessoas no chão durante sua fúria. Eu realmente acho que isso teria tornado este filme mais interessante para mais pessoas no geral. Apesar das críticas, Shin Godzilla é um dos meus filmes Goji favoritos e merece seu lugar no legado de Godzilla. Vou terminar o vídeo com esta declaração final. Nos tempos modernos, Shin Godzilla é o filho do meio esquecido dos filmes de Godzilla. As versões Monsterverse e -1 recebem muita atenção e elogios, mas Shin Godzilla ainda está aqui e está prosperando. Este filme e variação de Godzilla tem uma enorme e apaixonada base de fãs, com fãs que ainda estão chateados que uma sequência foi cancelada. Por enquanto, tudo faz sentido no fim. Shin Godzilla é o clássico cult por excelência. Que se você pensar sobre isso, é exatamente o que Godzilla sempre foi. Espero que tenham gostado do destaque para Shin Godzilla. Se você se divertiu, certifique-se de deixar um like, se inscrever e compartilhar o vídeo com seus amigos. Gostaria de voltar a fazer mais vídeos como este? Então me diga o que você gostaria de ver a seguir e como uma série como esta poderia melhorar. Dê-me algum feedback, eu agradeço a todos vocês e tenham um bom dia. Este foi Jacob, vejo vocês na próxima. CBF da UATCH Televisão 2021